quando eu era pequeno, lá em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, de onde eu vim, eu lembro que antes de ir para a escola, eu dava um pulo no rio, dava uma caída no rio Apa, que une o Brasil ao Paraguai, e depois eu voltava, me aprontava, ia tomar café e ir para a escola. Na volta da escola, tinha um ritual mais ou menos semelhante. Deixava as coisas em casa, ia para o rio nadar, mergulhar e tal, apanhar fruta no caminho, para depois voltar para casa, almoçar e fazer as tarefas à tarde para brincar novamente. Quer dizer, criança tem que brincar. Está aqui Laís Lugão, psicopedagoga, para falar um pouquinho com a gente sobre isso. Quer dizer, como ocupar o tempo das crianças nesse período que tem internet, que tem jogos eletrônicos, que tem vários desafios que desviam a atenção das crianças para ocupações positivas que façam com que elas tenham atividade física, por exemplo. Tudo bem, Laís? Tudo bem. Já falei metade do bloco, agora podemos falar a outra metade. Vamos falar. E um abraço para você que reclama que eu falo mais do que o entrevistado. Mas como ocupar o tempo das crianças, né? Bem, primeiro nós temos que considerar as possibilidades das famílias. Possibilidades se eles têm férias ou não têm, econômicas também. Se pode viajar. Pode viajar. Segundo fato, existe ideias assim de colocar em colônia de férias. Uhum. Tudo bem, é ótimo, mas temos que avaliar também essa colônia de férias, porque pode ser extremamente estressante se as atividades são um pouco exageradas. Uhum. Tem que pensar, senão a criança fica irritada, cansada, dorme mal. Então é preciso observar também isso, né? Agora, vamos pensar qual é o ideal, né? Uhum. O ideal é aquilo que eu falei no início do... não aquilo foi... Na época não existia, acho que nem, na minha cidade, nem televisão. Isso Quanto foi mais ontem, computador. vamos pensar hoje. Então hoje, a criança, primeiro nós temos que pensar no relacionamento dela com a família. Então, nas férias, ela pode ir para a casa de vó, ela pode relacionar com os primos. Nós temos que estimular o relacionamento e sabemos que férias é um período que a criança tem que ter algo diferente daquilo do cotidiano dela na vida escolar. Então, essa maneira de proporcionar essas atividades varia, como eu falei, de família para família, possibilidades, mas o mais importante é conseguir maneiras dos pais relacionarem com os filhos. Por quê? Como? Existem jogos diversos, jogo de tabuleiro, xadrez, tem um jogo novo agora. Não, vai jogar futebol, vai brincar de vôlei, vai para a praia junto. O objetivo é compartilhar, interagir, família e criança. Uhum. Aí, então, ele vai adquirindo... E esse social da criança, dela relacionar com outros primos, outras pessoas, também ajuda o crescimento da personalidade dele. De perceber a importância da família, de perceber que existe família, que tem primos, que tem vó, que tem tia e pode tudo, organizar muito assim, lanches que a própria criança faz. Hoje os meninos já vão para a cozinha, já faz sanduíche, a menina faz docinho, convida os coleguinhas. Tudo são maneiras de relacionar. O que tem que evitar mesmo é a ociosidade da criança. Uhum. Pais que deixam a criança quieta, sozinha, ou ela está sem atividade, chega o pai, a mãe chega à tarde, nem quer saber que a criança teve e tal. Isso aí é muito prejudicial. Então, uma coisa que deve ser, desculpe te interromper, mas uma coisa que eu acho que deve ser um desafio é quando as crianças estão de férias e os pais ainda estão trabalhando. Porque aí o tempo fica bem restrito de se dedicar aos filhos. O pai volta cansado, a mãe do trabalho, não quer nem saber de filho. Sim, mas aí também ele tem um pode filho. ser assim, né? Mas para que pôs filho no mundo, né? Ele é responsável. Então ele tem que tirar um momento. Tem os fins de semana, né? Agora, a criança sozinha, essa ociosidade, essa coisa, não pode, não faz bem, não leva a crescimento, não desenvolve nada. Então tem que... Por exemplo, a criança tem que ter objetivos. Os pais têm que ajudar a encaminhar naquilo que ela gosta, que ela sabe, para parquinho, levar para fazer excursão na área rural, fazenda, para eles terem convívio com animais, com a natureza, né? Ver como é que os pais devem mostrar as árvores, as flores, olha que lindo, para os filhos sentir que a beleza da natureza,
né? Ver o pôr do sol, olha lá como está lindo. Essas coisas são os pais que passam, que vai desenvolvendo essa emoção. O Ziraldo mesmo conta que quando ele era menino, a mãe acordava de madrugada para ver o sol nascer. Entende? Ele fala isso. Por quê? Então, desenvolve sensibilidade na criança, né? Então, outra coisa que eu acho muito importante é os jogos, que o jogo favorece o ganhar e o perder e o respeito. É minha vez, é a sua vez, é a dele. E isso faz com que ele vai desenvolvendo a resiliência. Disciplina, né? A resiliência é o quê? Capacidade de frustração, que eles vão adquirindo desde criança. A criança que ganha tudo, ela ganha todo o brinquedo, ela ganha tudo, ela está sempre... Ela não desenvolve essa perda. Resiliência, né? Essa resiliência. Ou seja, saber conviver com o espaço do outro, com o tempo que deve o outro se dedicar, nem que seja a falar ou a jogar também, isso. Coisas desse tipo. Não, agora a vez de fulano, espera, então isso aí ele vai entendendo, e a vida é essa. A vida é um jogo constante, não é? Então, isso tudo favorece e os pais têm que dar muito valor a isso e compartilhar. O mais bonito que eu acho é a interação entre a família e a criança. Perfeito. Conheço uma mãe falando assim, eu fui para o parquinho com meus filhos, mas nós brincamos tanto até exaustos. Quer dizer, eles brincaram. Não foi, sabe o quê? A mãe lendo jornal e o filho subindo lá e gritando. Lembrei agora da minha sogra, que está lá em casa, inclusive, cujos netos colocaram ela para descer na tal da mega rampa lá do Yahoo, que tem a altura de um prédio de 15, 20 andares. E ela encarou, falou, se precisar ir de novo, eu vou novamente. Eu morri de pena, mas ela foi. Compartilhar, interar, entendeu? Bacana. Muito obrigado pela vinda. Obrigado pela entrevista, hein? Sim. Ótima entrevista, por sinal. Bom, daqui a pouco está aí o secretário de Esportes, vem falar com a gente sobre as atividades esportivas na praia de Camburi, em Vitória, nesse fim de semana e durante esse verão. Volto já com esse assunto.